Fala, seu dipiroso! Nas aulas anteriores a gente vimos aí o percurso do ar, um pouco da sua estrutura anatômica, como acontece a ventilação pulmonar, e hoje a gente vai ver como o sistema respiratório se defende, qual que é o mecanismo aí de defesa do sistema respiratório. Comecemos então. Primeiro, o ar que ele é vindo do exterior aí, né, do nosso corpo, ele precisa passar por um processo de acondicionamento, que nele vai ser feito o aquecimento, vai ser feito a umidificação do ar e vai ser eliminado as partículas. Para que você entenda, vamos saber aqui o conceito de acondicionamento, né, o significado desse nome. E eu pesquisei no Google e o Google me disse assim: adequar-se a condições, ou mudar ali para uma condição específica. Seria mais ou menos esse o conceito de acondicionamento. E para isso, ele precisa ser aquecido, umidificado e eliminado suas partículas. Primeira pergunta que vem aqui é: como acontece esse aquecimento? E vamos lá, lembra do percurso do ar, que o ar entra aqui pela narina e depois ele vai passar aqui pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Então, primeiro aqui pela cavidade nasal, vai ter três estruturas aqui chamado de cornete nasal, sendo um cornete inferior, um cornete médio e um cornete superior. Esse cornete ele tem como função fazer aí uma precipitação do ar, uma precipitação turbulenta. A precipitação funcionaria assim: o ar ele chega aqui e ele não vai reto. Por causa desses cornetes ele vai começar a girar de forma espiralada, ou fazer aí um redemoinho. E essa cavidade nasal aqui, as paredes dela, ela é bem quentinha, que tem a lâmina própria por debaixo dela, desse revestimento dela, que por ali passam vasos, e esses vasos deixam com que essa cavidade fique quente, e esse ar então, por troca de calor, acaba sendo aquecido. Aqui vendo de um outro ângulo, o ângulo assim de frente, o ângulo frontal, lembrando que o nosso corpo ele tem uma temperatura mais ou menos que ele tem que funcionar, por isso que ele é aquecido, para manter aí o equilíbrio do nosso corpo. Vendo um ângulo agora de frente, o ar entraria aqui no nariz e aqui começaria a girar. Lembrando que também o cornete nasal pode ser chamado de conchas nasais. Tem dois nomes aí. Então a gente viu aqui como que funciona, como que acontece o aquecimento. Agora, vamos entender como que acontece a umidificação. Primeiro, você tem que saber que aqui, nessa mucosa, vai ter umas células chamadas células caliciformes e vão ter umas glândulas chamadas de glândulas seromucosas. A função dessas células caliciformes e a função dessa glândula seromucosa seria secretar muco, sendo que as células caliciformes seriam um muco mais viscoso e a glândula seromucosa seria um muco menos viscoso, menos pegajento. E esse muco ele vai estar aqui na cavidade, na parede aí. Então, quando o ar começa a se aspirar lá na precipitação turbulenta, ele também vai ter contato com esse muco, e esse muco vai umidificar esse ar, porque ele também vai ter vapor de água e o ar vai ser umidificado. Então, com isso a gente descobre aqui como se ele umidifica. E por último, e para mim um dos mais importantes, seria a eliminação das partículas, ou também do micro-organismo que tem aí, como fungos, bactérias e vírus. Essas partículas, para você ter um pouco de noção, poderíamos colocar mais ou menos quando você queima alguma coisa e sobe aquela fumaça ou pedacinho daquelas coisas que você queimou. Então aquilo seria uma forma de você saber o que é partículas, mais ou menos. E essas partículas aí, elas são filtradas para não causar nenhum tipo de doença no sistema respiratório. Voltando de novo aqui pela cavidade nasal, precipitação turbulenta, como já expliquei, vai ter as glândulas caliciformes e seromucosas que vão secretar muco. Lembrando também que as células caliciformes vão secretar um muco mais viscoso, e quando esse ar se chocar aqui nessas paredes, esse muco vai segurar as partículas, como agarrar elas, assim só sendo o ar sendo umidificado, aquecido, e esse muco aí, que seria, a gente poderia aqui usar como um tipo de cola, seguraria, aí agarraria essas partículas. Mas Eduardo, e se, beleza, células caliciformes secretam muco, glândulas seromucosas também secretam muco, mas e aí, vai ficar só juntando aí partícula, juntando muco, e aí como é que faz? Então,
entra um processo aqui de defesa chamado varrido mucociliar. E esse varrido mucociliar vão ser cílios, tem umas células aí ciliadas, que a gente poderia aí fazer uma analogia com uma vassoura por varrido, né? Que ela vai varrer essa sujeira em direção à faringe. Eu vou colocar numa imagem ali depois que você vai entender melhor. Então, voltando aqui, varrido mucociliar, os cílios vão varrer essas partículas e esses micro-organismos em direção aqui à faringe. Lembra que eu disse para vocês que a faringe elas são divididas em 3: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então vamos fazer o percurso todo aí do ar. O ar entra aqui na cavidade nasal, começa a entrar em precipitação turbulenta, movimenta em forma de espiral. Esse movimento, essa precipitação turbulenta vai fazer com que o ar se choque nas paredes. As paredes são quentes por causa da lâmina própria, por causa dos vasos que passam ali, que estão um pouco abaixo da cavidade nasal, mas fazem contato com ela, que são quentes. E isso vai deixar a parede aqui mais quente. O ar vai ter contato aqui com esse muco, né? Com os mucos das células e das glândulas. Vai estar quente, vai acontecer troca de calor, aquecimento. Do mesmo jeito que aquece, ele umidifica, porque ele não é seco, né? Ele tem ali água junto com ele e vai acontecer, vai agarrar aí as partículas. E o varrido mucociliar então seria como vassoura, varrendo isso para cá em direção à faringe. E todas essas partículas, micro-organismos, bactérias, eles iriam cair aqui no esôfago e seria deglutido. Então toda essa sujeira vai parar aí no seu estômago. No seu estômago. Então você lembra aquela época que você era criança e colocava o dedo no nariz e o dedo na boca? E hoje você vê uma criança melequenta e fala, que nojo. Então, você faz a mesma coisa, só que de forma inconsciente. O seu próprio mecanismo de defesa do sistema respiratório faz isso, né? Mas uma coisa eu não entendi, Eduardo. O ar não entra por aqui e vai para o sistema respiratório inferior, né? Que esse era o percurso dele? Sim. Mas nesse caso aqui, com o varrido mucociliar, a epiglote, que é essa estrutura que está aqui, ó, que essa é a posição original dela, e o esôfago aqui ele vai estar colapsado. Eu vou explicar isso para você melhor. Ele vai fazer isso aqui, ó, tampar a passagem aqui para o sistema respiratório. Isso acontece quando você vai comer, quando você vai engolir qualquer coisa, quando você vai tomar água. Qualquer tipo de refeição que você for fazer, a epiglote ela vai fechar e aí vai trancar aqui a passagem de ar e ela vai descer em direção aí ao estômago. Eduardo, então, por que o ar, quando ele vem por aqui fazendo essa trajetória aqui, ele não desce em direção ao estômago? Por que não chega o ar no estômago? Só chegaria ar no estômago se eu engolir ele, mas não façam isso, tá? Dá gases. E com gases vem a cólica e não é muito bom não. Tem que tomar Lufital depois, tomar simeticona. Voltando aqui. Por que não cai aqui pro esôfago em direção ao estômago? E quando é ar, por que não cai aqui em direção ao estômago e cai aqui no sistema respiratório? E quando é comida, cai no estômago e não cai no sistema respiratório? Justamente por causa da epiglote. E como eu disse, o ar que ele vem fazendo aqui, ele não cai no estômago e sim no sistema respiratório. Eu começaria o sistema respiratório inferior, porque o esôfago ele está colapsado, ou seja, ele está fechado aqui. Aqui ele está fechado, esse músculo aqui ele está todo fechado, não tem passagem para cá. Então o ar ele vem e desce aqui para o sistema respiratório, fazendo aí a parte do sistema respiratório inferior, como eu já expliquei para vocês. E aqui, quando ele fecha e essas partículas vêm cair aqui em direção à faringe, né, que envolve a orofaringe, laringofaringe, nasofaringe, em direção aqui ao estômago, passando pelo esôfago. Esse esôfago, essa epiglote fecha e esse esôfago ele abre por contração muscular. Então ele vai cair aqui na faringe em direção ao esôfago. Chegou aqui, o que esse esôfago vai fazer? Contração muscular, vai abrir, vai engolir esse alimento, essa água, ou a parte que a gente está explicando do varrido mucociliar, e depois vai se fechar de novo e ele vai em direção aqui, seguindo aqui o caminho. Vem aqui vai estar tudo fechado já, ele vai de novo engolir essa parte aqui e depois vai fechar e depois aqui vai continuar do mesmo jeito, engolindo, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso é chamado de movimento peristáltico. Você engole alguma coisa e ela continua seu percurso aí no sistema digestivo pelo movimento peristáltico. E é por isso também que se você comer alguma coisa, engolir e logo em seguida depois colocar de cabeça para baixo, provavelmente, mesmo que você esteja de cabeça para baixo, essa comida continue, entre aspas, descendo, né? Que aí de cabeça para baixo ela estaria subindo.
pelo movimento peristáltico. Então aqui não fica aberto, todo momento fica fechado. Só quando você vai engolir que ele se abre por contração muscular. E a epiglote aqui fecha essa parte aqui, um desenho aqui para vocês, para esse alimento não cair aqui no sistema respiratório. E se por acaso isso acontecer, isso acontece quando você come falando e essa comida cai aqui, e logo em seguida você vai ter a resposta como tosse, para que esse produto que chegou aqui, que não era para estar aqui, ele volte e siga seu caminho normal, ou volte aqui sendo expulsado para fora aqui pela boca, porque aqui não é o caminho dele. As células falam assim: opa, esse aqui não era para estar aqui, tem que voltar. Então manda uma mensagem pro cérebro lá: tosse aí para isso sair daqui que vai dar ruim para mim. É outro mecanismo de defesa também. Agora, Eduardo, mas tá, as células caliciformes, ela vai secretar um muco aí, né? E a glândula seromucosa também secreta muco. Qual que é a diferença dos dois? A sua viscosidade, qual que é a sua função? Vamos lá, vou te dar aqui uma explicação breve. Quando você vai limpar uma casa, você joga um detergente, correto? Esse detergente seria como se fosse o muco dessas células caliciformes. Ela vai capturar ali partículas. Não é bem assim, mas imaginemos assim. Então a glândula seromucosa vai secretar outro tipo de muco, que nessa analogia que eu estou explicando para vocês seria como uma água. Seria como se você jogasse um detergente, e não tem como você rapar ali só o detergente, né? Então você joga água também para aquilo ficar mais fluido. Então você consegue rapar ali de uma forma mais fácil. E essa forma de eliminar essa água aí com sujeira, né? Essa água com sabão e sujeira seria pelo varrido mucociliar, que a gente jogaria aí para fora de casa ou aí para algum lugar que tem uma drenagem, né, que seria em direção aqui à faringe, seria deglutido, e lá no estômago seria destruído essas partículas e esses micro-organismos, sendo vírus, bactérias e fungos. Eduardo, então beleza, aqui eu entendi, né, e como você disse aí, da laringe para cima aí é o sistema respiratório superior. E como é que acontece aqui da traqueia para baixo, sistema respiratório inferior? Lá também vai ter células caliciformes e glândulas seromucosas, até um local onde eu vou te explicar no próximo vídeo. E esse varrido mucociliar, ele explica a função também de alguns medicamentos, como o Ambroxol, por exemplo, que é um expectorante, que eles têm uma relação bem ligada entre os dois. Eduardo, então beleza, mas só que eu gosto de respirar pela boca, né? Não gosto de respirar pelo nariz não. O que acontece se eu respiro só pela boca e não pelo nariz? O mecanismo de defesa do sistema respiratório ficaria mais vulnerável. Por quê? Porque não teria precipitação turbulenta. Ele não começaria assim, em forma de espiral. Ele passaria reto. Então, não teria um aquecimento adequado, não seria umidificado aí de forma adequada, já que a precipitação turbulenta faz com que ele tenha muito contato na parede da mucosa, e não seria eliminado de maneira correta. As partículas, o micro-organismo não seria eliminado da maneira correta. Ficaria mais vulnerável aí às doenças que provavelmente poderiam surgir. Eu tô dando um spoiler aqui da fisiopatologia que eu vou explicar, né? Nesse caso aqui, seria a faringite. Como falei aqui, ela está separada em três: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, né? Ele teria contato aqui com mais micro-organismos, né? Na faringe, podendo causar faringites. Aqui também, nesse percurso aqui, não tá aqui na imagem, mas também a gente tem a amígdala, podendo causar amigdalite, ficando mais vulnerável à amigdalite e ficando mais vulnerável a laringites. Pra quem não sabe, galera, it significa inflamação. Então, faringite seria inflamação da faringe. Amigdalite, inflamação da amígdala. Laringite, inflamação da laringe, entendeu? Depois eu vou passar também uma aula de grego, né? Vamos dizer assim, uma aula de grego para você entender um dos principais termos técnicos aí. Por aqui a gente terminou o mecanismo de defesa do sistema respiratório superior. Agora a próxima aula a gente vai ver o mecanismo de defesa do sistema respiratório inferior, que é parecido com isso aqui, mas existe algumas variações aí dependendo da sua estrutura. Com isso eu fico por aqui nessa aula. Até a próxima aula, seu dipirona.